Tribo Teens. Uma parceria da Diretoria de Ensino de Pindamonhangaba e o jornal Tribuna do Norte. A apresentação, Ricardo Salles. Salve, salve! Olha só o Tribo Teens no ar de novo, gente, para vocês essa semana, falando um pouquinho sobre educação. E o tema dessa semana é novamente a temática da psicologia escolar, tema importante, tema da atualidade. E para falar um pouquinho sobre essa temática, eu tenho aqui ao meu lado o psicólogo Renan Rocha, que trabalha na regional da Diretoria de Pindamonhangaba. E lembrando que esse projeto do Tribo Teens é uma parceria da Diretoria de Ensino Regional de Pindamonhangaba com os trabalhos técnicos de Gisele Godoy. Alô, Gi, um beijo e abraço. Renan, e aí, psicologia escolar, que novidade é essa? Como é que acontece isso nas escolas públicas? Sim, Ricardo, primeiramente, obrigado pelo espaço, aos ouvintes também. O trabalho aí do psicólogo escolar, ele está muito direcionado aí a um trabalho preventivo, né? Então, muita gente, às vezes, acaba confundindo a questão clínica, porque a gente tem muito uma visão do psicólogo enquanto psicólogo clínico, mas a psicologia ela tem vários ramos, né? E um desses, de área de atuação do psicólogo, está voltado aí à questão escolar. Então, no meu caso, eu trabalho com 3 escolas estaduais de Tremembé e 3 aqui de Pinda, onde a gente vem desenvolvendo aí alguns trabalhos de prevenção. Então esse trabalho ele é diferente de um trabalho clínico, por exemplo, do psicólogo. E como que é a psicologia escolar exatamente? Sim, a gente tenta desenvolver dentro aí do trabalho preventivo, através de rodas de conversa, palestra, mas sobretudo assim, a conscientização, a tomada de consciência desses alunos, desses jovens, em relação aí à importância da saúde mental. E é um trabalho que não se estende somente aos alunos, isso daí também é interessante a gente ter em mente, que é um trabalho que envolve toda a comunidade escolar, todo o contexto escolar. Então engloba aí a família, os funcionários, professores, a equipe de gestão, Então esse olhar da psicologia, ele se estende para todas essas áreas aí de atuação. Olha aí a saúde mental em alta aí, Renan. Qual que é o principal desafio hoje de um psicólogo escolar? O próprio desafio da escola mesmo, a escola está sendo desafiada quase que diariamente. E o psicólogo escolar, qual o principal desafio dele dentro desse contexto da comunidade escolar? Sim, é um grande desafio, uma pergunta complexa também, Não é uma pergunta com resposta fácil. Não é uma pergunta com resposta fácil. E eu acho interessante a gente olhar com bastante profundidade. Profundidade em que sentido? O ser humano cada vez mais vem se distanciando de seus valores, de virtudes, de coisas que são básicas. Às vezes, quando a gente pensa aí em estratégias mesmo de enfrentamento das adversidades. Então, muitos jovens, muitos alunos, os estudantes e também profissionais, a gente percebe que tem essa dificuldade de esperançar, de olhar lá para frente, de acreditar, de encontrar possibilidades para lidar com os desafios da vida. Então, por muitas vezes eu venho encontrando adolescentes e jovens que não estão preparados emocionalmente para lidar com os desafios da vida. E aí é um grande desafio para a gente, porque da onde que está vindo essa falta de preparo? Então, como que está o diálogo em família? Será que esses estudantes estão sendo ouvidos em casa? Será que tem um espaço de acolhimento? Será que essas pessoas conseguem se desenvolver emocionalmente aonde elas estão, de um modo saudável? E aí é onde eu me pergunto, o que foi construído às vezes ao longo da história, o que não foi, o que talvez foi mal construído. E aí é onde a gente precisa achar essas lacunas e ir trabalhando aos poucos na escola, seja com os alunos, com os gestores, com os professores, mas devolver às vezes isso que é próprio do humano, que é essa força do sonhar, do acreditar, de reconhecer potencial em si mesmo. Pequenas coisas que quando a gente consegue lançar uma sementinha ali, a gente percebe que aquilo ali começa a ir gerando pequenos frutos. Nossa, Renan, dentro do seu comentário tem tudo a ver com a escola, porque assim, fazer uma sociedade sonhar, prospectar o futuro, isso está dentro da escola, está dentro do dever do professor, está dentro do dever da própria comunidade escolar, Sim, e esse termo, que você traz, o dever, às vezes, um dos pontos assim, que eu gosto muito de trabalhar é essa ideia do dever ser. Então, se eu estou aqui enquanto estudante, qual é o meu maior dever? Qual é a minha maior missão? Eu estou aqui para quê? Porque se também o aluno ele não é estimulado a encontrar essa razão, esse porquê dele estar ali, perde significado, perde sentido. E na ausência de sentido, passa a se lidar com o vazio. Estou aqui
para quê? Vou chegar aonde? E o vazio abre todas as possibilidades. E abre diversas possibilidades, né? Então, até mesmo para indisciplina, para ansiedade, depressão, né? Então, é bom sempre a gente estimular, aguçar na consciência uma razão pela qual se viver, uma causa pela qual se doar, seja, né, uma questão assim, às vezes até material, né? Gostaria de passar por esse período aqui da escola para me conseguir ingressar, sei lá, numa universidade, algo assim, para que eu possa ter uma casa, para que eu possa realizar meus sonhos de ter minha família, para que eu possa ajudar, às vezes, os meus familiares. Mas a gente precisa estar se conectando com algo. Agora, se eu não reconheço o significado e o sentido contido nisso, é muito difícil. E aí qualquer coisa me leva a essa ideia do vazio. Ô Renan, e você trouxe um ponto muito interessante que para mim chamou muita atenção, que é o fator da família, né? A família precisa ser chamada também nessa responsabilidade do contexto escolar. E eu soube que vocês realizaram na diretoria de ensino o dia C. O que foi o dia C da convivência escolar? Sim, no dia C, né, o dia da convivência escolar, nós buscamos trabalhar ali com a família. Então, abrir a porta da escola para acolher esses familiares. E ali a gente foi trabalhando diversos temas atuais, desafios assim que a sociedade vem enfrentando cada vez mais, né? Então a questão do uso de telas, o tema do cyberbullying, que é algo também que precisa ser trabalhado, porque muitos pais não têm a consciência do bullying, muito menos do cyberbullying, né? Então a gente precisa trazer essa realidade, expor, conscientizar, né? Sempre não é uma fala de acusação, pelo contrário, de conscientização. Porque se a gente quer mudar uma comunidade, seja ela a comunidade escolar, seja ela a pequena comunidade de casa, da família, enfim, a gente começa pelas pessoas. Só que essas pessoas têm que estar conscientes, né? Então a gente fez esse movimento para poder aguçar ali na consciência desses pais essa responsabilidade. Ter um filho em casa, num quarto fechado, não é sinônimo de segurança. Pelo contrário, né? Às vezes as portas da casa estão abertas através de uma tela. Né? Então é um cuidado que a gente tem que ter, e até uma das falas que eu tive, né? Qualquer pessoa entra na nossa casa? Não. Agora, pelo celular, se a gente não tem esse controle, qualquer pessoa acessa ali os nossos filhos. O mundo pode chegar até. O mundo chega ali, né? E inclusive com situações que a gente desconhece, né? Então foi uma fala muito interessante de conscientização, de reforçar a importância, né, de estar junto, de acolher, de ter vivências em família de fato. Sim. Né? Algumas casas a gente vai percebendo que os pais estão conversando cada vez mais via WhatsApp. O filho está lá no quarto, o pai no outro quarto e ali conversando. Então perdeu-se esse estar na mesa, dividir as coisas da família. A própria, quando eu falava no início, né, de virtudes, essa coragem, né? Por muitas vezes a família ela se constituiu passando por diversos desafios. E esses desafios eles não chegam às vezes para os filhos, na ideia de poupá-los. Mas a gente precisa falar, né? Olha, em dado momento da vida a gente precisou ter coragem, a gente precisou enfrentar, a gente precisou lidar, a gente precisou buscar recursos e possibilidades para passar por uma situação difícil. E aí os filhos vão percebendo que a vida não é só alegria, que a vida também é sofrimento. Sim. E nesse sofrimento nós precisamos fazer escolhas, decidir. Ou seja, enfrentamento da nossa existência como ser humano, né? Sim, com certeza. Né? Aceitar que isso faz parte. Agora, eu preciso também ter bons modelos desse enfrentamento, né? Dessa coragem de como lidar com essas situações. E Renan, você trabalha uma parte específica da psicologia. Qual que é a sua linha de trabalho? Isso, a minha abordagem ela é a logoterapia, né? Ela é conhecida aí como a psicologia do sentido da vida. O autor dela foi Viktor Frankl, um psiquiatra austríaco. Ele passou pelo período ali da Segunda Guerra Mundial, chegou a ser preso no campo de concentração, viu seus familiares entrando ali para a câmara de gás, né? Então um sofrimento gigantesco. E a partir daí ele conseguiu colocar a sua teoria à prova, né? A importância da gente ter um sentido na vida, um porquê pelo qual se viver. E isso eu tento trazer, né, de um âmbito clínico inicialmente, dentro aí também de uma visão para a escola, né? Como que a gente pode trazer essa importância dessa busca desse significado, desse sentido para esses alunos, né? Então é um ponto extremamente importante. Frankl ele cita até uma frase de um filósofo, Nietzsche, que vai dizer assim: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então a gente precisa trabalhar, né? Desenvolver, estimular esse porquê para que esses jovens consigam enfrentar o como que a vida traz, né? Que por muitas vezes
pode ser uma questão social, que por muitas vezes pode ser uma dificuldade, às vezes, em ingressar no mercado de trabalho, algo assim, mas como? Né? Eu tenho um porquê, eu tenho um norte. E esse norte a gente tenta trabalhar sempre com eles, né? A gente não pode sair dessa rota, a gente tem que buscar isso daí. Poxa, Renan, obrigado pela troca. A Tribo Teens fica muito feliz aqui com a sua presença conosco hoje. Olha aí, gente, fazer sentido. A educação tem que fazer sentido, a escola pública tem que fazer sentido, e é por isso que nós estamos aqui. Renan, obrigado mais uma vez pela sua participação. Imagina, eu que agradeço, Ricardo. Muito obrigado, viu? Gente, a gente vai ficando por aqui, a gente se encontra pelas ondas do rádio, da web, e a gente vai se encontrar por aí. Um grande abraço para você, Gisele Godoy, nossa editora, e a gente se encontra no próximo Tribo Teens. Até mais, gente. Você ouviu Tribo Teens com Ricardo Salles. Uma parceria da Diretoria de Ensino de Pindamonhangaba e o jornal Tribuna do Norte.